Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã. Nosso programa semanal Em Comunhão. Estamos já dentro do tempo do Advento, esse tempo tão especial para a igreja, para toda a comunidade cristã, para o povo de Deus, porque é o tempo em que a gente se aproxima para celebrar novamente aquele grande mistério da encarnação do Filho de Deus. De tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Esse é o princípio da nossa fé cristã mais profunda. Eu creio na encarnação. E é tão bonito esse mistério, ele é tão forte, ele é tão essencial para a nossa fé, que não basta a gente olhar para o Natal apenas com um presépio bonito, uma festa familiar, tudo isso é ótimo, mas é preciso mergulhar lá naquele mistério que está por detrás dessa palavra advento, chegada, né? Padre Pelaquim fez uns versinhos muito bonitos que eu gostaria de começar o programa exatamente com esses versinhos. Profetas anunciaram e Cristo se encarnou. O que era só mistério, nascendo se revelou. Tenho a alegria de contar aqui com a presença do Padre Cláudio Roberto Bus, mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana, da Faculdade Deoniana de Taubaté. Bem-vindo, Padre Cláudio. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em estar aqui, em poder compartilhar com cada um, com cada uma, esse momento tão especial do Advento, em a gente também poder ver um pouco os textos que nos falam tanto, né, e nos falam tão belamente desse tempo propício na vida da igreja. Exatamente, Padre Cláudio. É melhor ainda porque ele está presencialmente hoje. É hoje, sim. Sempre vemos o Padre Cláudio online, hoje ele está aqui conosco. Que bom. E sempre o nosso Padre Domingos Sávio, que faz tempo que não se apresenta. Havia gente me perguntando, cadê o Padre Domingos Sávio? Eu falei, está escapando sempre, né? Domingos Sávio é doutor em teologia, ele evidentemente traz dentro de si, entende? Um amor imenso à Bíblia Sagrada, a começar lá da capa da Bíblia até a outra capa, ele ama essa palavra de Deus profundamente por tudo que ela traz de esperança, de amor para nós. Domingos, seja bem-vindo. Obrigado, mais uma vez, por podermos estar aqui juntos e tomara que tudo isso que você falou seja também um esforço que eu faça para chegar até lá onde você está dizendo que eu já cheguei. Claro, amor à palavra de Deus nós temos, mas da primeira capa até a segunda é um grande percurso. Mas é uma alegria bastante grande, até mesmo, o Ulisses já começou falando que estamos no tempo do advento, tempo de vinda. Então, que também a partir da palavra de Deus, esse mistério insondável de Deus esteja vindo também para dentro de nossas vidas. Certamente, né? E vamos começar. Vamos pegar o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. E é um versículo importante, muito, assim, ouvido durante o tempo do Advento. Preste atenção. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida, vai dar à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Aqui estamos, então, com aquilo que a gente chama de promessas messiânicas. Não podemos esquecer que todo o Antigo Testamento é um tempo de esperança, de espera, um tempo de preparação constante, e não preparação de uma ou outra pessoa, é de todo um povo, de toda uma comunidade que Deus escolhe para que ela leve essa esperança em frente. E que esperança é essa? A esperança de um Messias, né? Que a gente pode, de imediato, Padre Domingos, fazer assim esse link, essa ligação entre esperanças messiânicas que vieram do Antigo Testamento, não é mesmo? E aquilo que a gente chama assim, os evangelhos da infância de Jesus. Tudo aquilo que para nós vem como narrativa, né, da chegada do Messias, da chegada de Jesus Cristo. Bom, até dizermos assim, evangelho da infância, por si não seria um termo muito bom, né? Dizer evangelho da infância, porque se nós formos olhar tanto nos duas narrativas que são chamadas de Evangelho da Infância, os dois primeiros capítulos, tanto de Mateus como de Lucas, a gente vai ver que não conta simplesmente, nem conta de fato assim a infância de Jesus. Sei. Mas já ali no nascimento, no anúncio até mesmo do nascimento desse Messias tão esperado, ali já está quase que inteira a vida de Jesus. Tanto em Mateus como em Lucas, por exemplo, vamos lembrar em Lucas, né, o último que eu lembrei agora,
Logo ali, Jesus, ali no colo lá do Simeão, já o Simeão dizendo que esse menino vai ser sinal de contradição, vai ser sinal de levantamento, de salvação para muitos, mas de perda para muitos também. Quer dizer, então a gente vê que não é realmente um evangelho da infância de Jesus, mas já a partir da infância, como que já lendo toda a vida de Jesus. E é claro, é desse jeito realmente que Jesus ele é o cumprimento das promessas, como essa também, né, de Isaías 7,14, que também, podemos dizer, que o primeiro texto com que nós queremos iniciar a nossa conversa. Exatamente, eu acho que essa palavra de Isaías, Emanuel, né, já é um apelido que ele dá para o Messias, né, mas uma certeza, Deus está conosco, né? Deus está no meio de nós, que acho que é muito importante. Agora, Padre Cláudio, me veio essa pergunta agora. De qualquer forma, a gente costuma chamar, né, mesmo esses primeiros capítulos de Lucas ou ali de Mateus, evangelhos da infância, né? Será que essa expressão evangelho de infância já dá para a gente fazer uma separação assim, bem clara entre aquilo que o Domingos Sávio dizia, já revela, né, num certo sentido, a missão de Jesus e aquilo que são os apócrifos que realmente criaram historinhas da infância de Jesus, né? Sim. É porque os evangelhos da infância, os relatos da infância, eles são os últimos extratos, né, dos evangelhos. Você pode perceber logo em 3:1, Lucas, se você tirar o evangelho da infância, parece que ele quase que se assemelha a Marcos, né? Logo ali ao início. Então são relatos muito amadurecidos, são relatos meditados, amadurecidos. Eles são posteriores. São posteriores, mas são posteriores e nem menos por isso são inverídicos como a gente poderia pressupor. Não, ao contrário, né? A palavra de Deus ela vai fazendo caminho e ela vai se aprofundando com o tempo. E tudo aquilo que ali está, como a gente diz, já é uma prefiguração, ou seja, já antecipa os vários temas da vida que Jesus, né? Jesus virá a fazer a sua evangelização. Então temos vários temas, como o Padre Domingos acabou de citar, né? A causa de soerguimento para muitos, a causa de queda para outros. Também temos outros temas, né, sobre a luz dos gentios, a redenção de Israel, proclamado por Ana. Nós temos os cânticos, né, o cântico de Maria, que faz toda uma história da salvação e, na verdade, ao final ela diz, bem, haverá, né, os pobres terão pão e os ricos estarão de mãos vazias. Vai ser a grande evangelização de Jesus, né? Sim. O grande evangelho de Cristo proclamado em 4:18, né? O Espírito de Deus está sobre mim, eu vim para evangelizar os pobres, para dar-lhes, né, a verdadeira liberdade, enfim, para libertá-los das cadeias da opressão e tudo mais. E poderíamos seguir por vários momentos do Evangelho e talvez cada passagem a gente pode reencontrar depois no Evangelho. Certo, né? E é tão importante a gente perceber uma coisa, você está com a Bíblia na mão, lendo aquilo que realmente foi escrito e, como diz o Padre Cláudio, textos amadurecidos, né? Porque muito antes desses textos, havia os textos sobre o sofrimento, a morte, a ressurreição de Jesus, muitas outras memórias, até que alguém resolvesse, e o que aconteceu quando ele era criança, como foi esse nascimento, né? Então é importante perceber, já havia amadurecido uma fé pascal no coração dos cristãos quando surgiu essa narrativa. Por isso que eu dizia para vocês que é diferente aquelas historinhas da carochinha que conta sobre Jesus fazendo um milagrezinho, esse mistério maravilhoso da encarnação, absolutamente inesperado assim para a história da humanidade, esse de tal modo Deus amou o mundo e faz esse milagre, essa surpresa imensa da encarnação. Eu acho sim. Só tendo esse sentido é interessante que é tido como o primeiro evangelho a ser escrito de Marcos.
que começa Sim. exatamente como o Padre Cláudio lembrava, começa com aquele profeta anunciado por Isaías, que vai preparar o caminho do Senhor, e começa com o batismo de Jesus e já o ministério de Jesus. Sim. Então, podemos dizer, depois de Marcos, claro que também houve a necessidade realmente de aprofundar um pouco também assim a origem, de fato a identidade de Jesus, porque para a comunidade de Marcos bastava, ele escrevia mais para pagãos convertidos, então eles tinham um coração um pouco mais aberto. Mas, por exemplo, Mateus já escreve para judeus convertidos. E num ambiente assim, de muita dificuldade, até chega um tempo lá pelo ano 80, por exemplo, assim, que os cristãos, que até aquela data, eles participavam da sinagoga, iam ao templo e tudo mais, eles são expulsos da sinagoga. E até como, às vezes aparece no Evangelho, nós vimos até há pouco tempo, Jesus dizendo, vocês serão entregues à sinagoga, quando ele vai falar lá do final, tudo. Quer dizer, serão entregues, quer dizer, agora a sinagoga é inimiga de vocês. E a sinagoga, então, ela não aceitava a messianidade de Jesus. Então, houve necessidade até mesmo de, a partir exatamente do mistério pascal, que é o centro, né, como que é o coração de tudo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, agora tentar realmente dizer que Jesus já nasce, assim, quer dizer, esse mistério todo ele tem um início. E aí você viria, então, Exatamente, os evangelhos, né? da infância, né? Então, Cláudio, a gente pega principalmente em São Lucas, né? Que caracteriza mais aquilo que a gente chama de evangelho da infância. No fundo, por que Lucas teve essa preocupação? Ele diz, eu vou pesquisar, eu vou procurar, né? E tentar descrever para quem que ele escrevia, que precisava dar algo assim, que a pessoa pudesse compreender, talvez pessoas que não tinham muita ideia do Antigo Testamento. Sim. Lucas escreve de forma especial para as comunidades paulinas. Sei. Ele próprio é fruto dessa missão de Paulo, né? E ele percebe de que as comunidades paulinas fizeram um longo percurso sobre a morte, o significado da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, assim como Paulo os ensinou e os discípulos de Paulo também. Mas havia necessidade de uma catequese mais ampla. Sei. Como ele próprio diz no prólogo, né? Eu quero transmitir aquilo que eu mesmo recebi da tradição, mas quero também demonstrar em ordem, com clareza, né? Tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, para que aquele que já recebeu uma catequese possa ter certeza daquilo que realmente recebeu, possa ter os fundamentos de todo esse caminho. Então a preocupação de Lucas era demonstrar para as comunidades de que Jesus não só se fez filho na cruz, ele não só se fez filho no batismo, mas ele já era filho de Deus, né? Então, quando o anúncio, né, a Maria, o anjo Gabriel, vem anunciar a Maria, eis que conceberás e darás à luz um filho, ele será chamado, né, Jesus, Deus que salva. E Maria pergunta, fica conturbada, e ele pede o anjo obviamente pede que ela não tenha medo, porque o Espírito Santo a fecundará, né? Então era necessário demonstrar às comunidades de que Jesus não num momento histórico havia sido filho de Deus, mas ele tinha sido filho desde sempre. Exatamente, né? E essa é a beleza e o encantamento e a contemplação que a gente tem do mistério da encarnação, né? Que é alguma coisa que, realizada pelo Espírito Santo, né? Faz a gente descobrir, primeiro, que Deus havia 3 pessoas, não era apenas o Deus genérico assim, né? E segundo, esse amor louco de Deus que extravasa para fora do coração de Deus e nos dá Jesus, verdadeiro Filho de Deus e Filho do homem. Creio que é muito importante, então, quase que Lucas faz assim o Antigo Testamento para os gregos, os romanos, aquele povo da Ásia Menor, né, que não tinha ideia, talvez, de Antigo Testamento. E é interessante porque Lucas faz assim, de forma muito inteligente tudo isso.
ele não cita passagens do Antigo Testamento, como Sim. Mateus, né, no Evangelho da Infância, mas ele ambienta o leitor, ele ambienta a comunidade nas instituições de Israel. Porque para Lucas é muito importante a compreensão da escolha de Deus para com Israel. Talvez Lucas seja aquele que mais tenha tido a preocupação de, ao mesmo tempo, olhar o particularismo de Israel, a Sim. sua eleição, tudo aquilo que lhe foi dado, e a universalidade da salvação, Que era para todos. que era para todos. E Exato. ele faz isso com maestria. Ele não cita, porque até muitos gregos não entenderiam todo o Antigo Testamento, mas ele vai ambientando o leitor através das instituições, através dos profetas que ele vai inserindo, através dos sacerdotes como Zacarias, Sim. o próprio templo, e assim ele vai colocando o leitor já quase que inserido no próprio judaísmo, para depois ele poder ler com maior profundidade o novo que está para vir. São coisas assim que, na medida que a gente vai lendo esses textos todos, entende? A gente tem que ler com os olhos as letras, mas ter um raio-x para descobrir o que é que está por detrás, a revelação que vem da parte de Deus, né? Que ela nem sempre está muito clara diante dos olhos. E aí, então, entra, Padre Domingos Sávio, uma pessoa aqui importantíssima, que é a conexão, o link entre esse povo do Antigo Testamento e essa novidade que acontece, chamada João Batista. Você gosta do João Batista? Ou sim, talvez não tanto como o Padre Cláudio, que é tema da tese dele que ele está Verdade? preparando. Então vamos conversar sobre isso. Exatamente, né? É. Mas é claro que, a partir também, claro que da Bíblia, o Lucas tinha o Antigo Testamento, só como o Padre Cláudio lembra, quer dizer, ele não cita assim de onde Sim. tem, assim. Mas, por exemplo, já o Antigo Testamento já contava um pouco assim da história da infância, por exemplo, de Moisés, de Jacó. Sei. E assim, a partir daquilo que já existia, que ele conhecia, claro, também a partir de Paulo. Era como um que- gênero literário. gênero literário. Então ele tenta mostrar então João Batista como sendo aquele profeta que Deus vai enviar, quer dizer, Deus tem a promessa realmente de um Messias e que Deus, a certa altura, vai enviar realmente alguém que prepare o caminho para o Messias. E assim, que nós temos, por exemplo, em Lucas, né, no primeiro capítulo, tanto o anúncio e nascimento de João Batista e o anúncio e nascimento de Jesus. Sei. Então, já nessa costura que ele faz de modo muito bonito até e muito bem pensado, então ele vai mostrar que existem dois nascimentos, mas já pela, digamos assim, a descrição do nascimento, do anúncio e o nascimento de João Batista, sim, que ele é aquele que vem definitivamente preparar o caminho do Senhor, mas pela própria descrição ele vai mostrar, mas como que esse nascimento está em função do outro nascimento que é Sei. anunciado no mesmo capítulo, que é Jesus. Por exemplo, se João Batista é aquele que vem preparar o caminho do Senhor, agora, de Jesus, já nesse anúncio, vai mostrar que ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é a luz, ele é a sabedoria de Deus. Então, quer dizer, de fato, João Batista tem o seu nascimento anunciado, mas em função direta mesmo do nascimento e da missão de Jesus. É interessante. Então, Cláudio, você que é o especialista aqui, essas características nem do anúncio de João Batista, né? Ele estava falando ali, mas ele traz ao mesmo tempo semelhanças e dessemelhanças com o anúncio de Jesus. Sim. A primeira coisa que a gente, quando olha João Batista, nós temos que olhar para um profeta antigo, veterotestamentário do Antigo Sim. Testamento, que é o profeta Elias. Então, o profeta Elias, na tradição judaica, ele não morreu. Ele É ascendeu verdade. aos céus, Um com carro um carro de fogo, Isso. justo, e jogou o seu manto sobre Eliseu. Então, a tradição judaica era de que Elias iria voltar. E nesse dia que Elias iria voltar, seria o dia do juízo sobre a terra.
A separação entre justos e injustos, ímpios, enfim. E é interessante que no livro, o último livro dos profetas, Malaquias, depois quem quer dar uma olhadinha, Malaquias 3, 23, 24, que é o último versículo da nossa Bíblia cristã, e ela faz uma ligação muito precisa com o Novo Testamento. E ela diz assim, mais ou menos, eis que vos enviarei um profeta, antes que venha o dia do Senhor. Nossa. E ele preparará os caminhos para o dia, né, de Yahvé, o dia do Senhor, o dia da iminência do próprio juízo. Então vejam, a comunidade cristã logo entendeu, né, lendo esse texto, que João Batista era o novo Elias, né? Era o novo Elias que estava para vir, né? Como profeta, como aquele que prepara, como aquele que chama a conversão, né? Assim como Elias foi. Elias, possivelmente dentro da tradição judaica, foi aquele que mais teve a incidência sobre o monoteísmo, a adoração ao único Deus. Então, chamar a comunidade a não se desviar desse caminho, mas focar, né, nesse caminho divino. Então, João Batista é entendido desde o Antigo Testamento, como Elias, mas também no livro de Malaquias a gente pode entender muito bem nos últimos versículos e faz uma ponte assim muito precisa, veja como Deus é providente nas suas escrituras, né? Faz uma ponte muito direta com o Novo Testamento, tanto que Marcos começa com João Batista. Verdade. O texto do Antigo termina aludindo àquele que vai preparar, que é o Batista, Sim. e Marcos já começa com Batista. com o João. No então, início da história. Vejam que as coisas, né? A história da salvação, ela tem uma lógica, né? E essa lógica, ela não se perde nos textos. É impressionante, né, Cláudio? Eu sempre digo assim, eu vejo sempre o Antigo Testamento como uma obra de arte da pedagogia divina. Sim, né? É isso mesmo. Que vai preparando, respeitando um povo que é mais ou menos bom, acerta e desacerta, mas a pedagogia divina, através de muitos caminhos, vai preparando, né, aquilo que vai acontecer, né? E você falava... Sim. Foi interessante também, quer dizer, só pegando esse gancho do Padre Cláudio, que bastante ligado com o dia do Senhor, que é um dia definitivo da vingança, né? De olhar... Claro que o João Batista ele aparece nos 4 evangelhos, até mesmo em João, né? Houve um homem enviado por Deus, né? Tal, assim por diante. Mas o Lucas, ele olha mais esse lado mesmo assim, escatológico, né? Até é o Lucas que vai... Claro que todos os evangelistas vão mostrar que o João Batista, ele veio preparar o caminho e tudo mais, né? Mas o Lucas é aquele que ele está com o machado, né? Assim, junto da árvore para... dá um jeito, né, para resolver esse problema da árvore, né, e joga ali de começo raça de víboras e tudo mais, quer dizer, ele é realmente, dentro do Evangelho de Lucas, aquele que de fato chama, mas com força mesmo, né, a conversão, né. Sim. Ao passo que, por exemplo, lá mesmo nos outros evangelistas, quer dizer, é aquele que veio preparar, mas não fala assim com tanta veemência como nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, né. Exatamente. Justo porque ele diz, bem, não adianta vocês falarem que são filhos de Abraão. Não. É preciso dar frutos, né? Então, o Batista, ele não imerge as pessoas batizando, enfim, as pessoas chegando ali e ele batizando. Não. Primeiro é preciso fazer um caminho de uma autêntica conversão. Tanto que em Lucas 3, 10 a 14, existem 3 perguntas ali. E são 3 grupos que perguntam, e são pagãos, são publicanos, outros são soldados, outro é o povo em geral, o que nós devemos fazer? E aí João Batista não diz assim, olha, me siga. Não, ele não diz. Cumpram a justiça, sejam fraternos. E aqui está o caminho da autêntica conversão. Então quem tiver uma túnica, quem tiver 2, dê uma a quem não tem. Você que é soldado, né? Não extrapole com a violência, né? Aqueles pelos quais você é subordinado. Você que é publicano, não receba mais daquilo que é justo.
Então, o Batista, ele faz com que as pessoas não o sigam. Ele aponta para o Cristo, né? E depois apontará para o Cristo no Evangelho joanino, eis o Cordeiro de Deus. Mas ele traz essa consciência de uma autêntica conversão num batismo de água que depois, obviamente, com o Messias será o batismo no próprio Espírito. Eu tenho a impressão sempre de que João Batista, ele sintetizou quase que a mensagem essencial de todos os demais profetas, né? E ele tenta agora, de alguma forma, quase que preparar o acolhimento de Jesus, no sentido de que vai ser algo totalmente diverso. Se vocês estão esperando deste lado ou daquele lado, não é por aí que vem, né? Então se preparem interiormente para acolher essa novidade imensa, porque ele vai passar de um João Batista como um profeta mais veemente, né? Vamos colocar o machado à raiz e tudo mais, para depois o Lucas continuar um evangelho cheio de ternura, né? Mas cheio de misericórdia. Como é a característica do próprio profetismo, né? O profetismo, ele é veemente. Ele tem essa característica, né? Muitas vezes que a gente percebe uma mensagem muito dura. Não é uma mensagem muito dura, é uma mensagem verdadeira. E a verdade dói. Né? Quando a gente chama alguém em causa, chama o povo em causa, ou chama nós mesmos sacerdotes em causa, quando nós estamos diante da verdade sobre a nossa vida, tudo isso causa um certo desconforto. Certamente, eu acho que isso é importante, né? Mas por outro lado também, né, Cláudio, eu sempre penso assim, as expectativas messiânicas, vamos dizer, oficiais, elas apontavam numa direção, não é? De conquista, de vitória, de, sei lá, de glória, tudo aquilo, né? E o João Batista já vem, a figura dele já é uma figura anti-glória e anti-vitória. Ele quer preparar para algo diferente, para algo que vai ser, vai acontecer. Jesus vai ser rejeitado oficialmente, Sim. Né? Porque não conseguiram assimilar a própria mensagem de João Batista, né? E isso eu acho que é alguma coisa seríssima dentro da história. Ele faz um esforço para que o povo abra uma outra porta para o Messias e não essa portão que está escancarado para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não, a porta é outra, né? Porque a certa altura também, quer dizer, entra também a figura de Davi, que foi um rei, quase que diria, quase que o primeiro rei mesmo. Assim. Exato. Saul foi, mas quase que preparando Davi e o reinado que começa a partir de Davi. Agora, Davi, inclusive, ele foi um conquistador e tudo mais, né? Então, acho que isso também, entrando, digamos, esse elemento davídico, que o Messias será davídico, acho que ajuda um pouco assim até o povo a ter expectativas gloriosas. 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 Que depois vão ter que ser purificadas já pelos profetas, né? E pelo grande profeta. Já que o Padre Domingos falou que eu faço a minha tese, eu sempre, na minha tese, eu digo, o primeiro degrau para compreender o messianismo de Jesus é a figura de João Batista. Sem João Batista seria muito difícil dar o passo à compreensão do messianismo de Cristo. Até porque ele, de fato, chama as questões em causa. Ele é o primeiro que evangeliza. Se olharmos Lucas 3, 6, ele é o primeiro que prega a Boa Nova. Ele não só está no Antigo Testamento, ele também é parte do Novo. No sentido de que ele também prega a austeridade, prega a conversão. E qual será a mensagem que Jesus primeiro vai pregar? Está lá em Marcos 1,14. Convertei-vos e crede no Evangelho. A gente pensa que seja só uma mensagem, uma boa nova que nos dá o sentido da misericórdia, também, mas nos dá o sentido da seriedade desse novo tempo que nós devemos assumir. Creio que é tão importante para nós, entende? Esse momento que a gente faz de feedback das profecias em João Batista, porque a rejeição ou acolhimento de Jesus vai depender exatamente da gente aceitar ou não aquilo que foi a essência das profecias
E é tão importante, então, que a gente perceba, né, que essa conversão, e é uma conversão que vai em direção de uma novidade, de algo que vocês estão olhando para cá, repito, e não estão olhando essa novidade que está chegando para você, que vai ser para nós Jesus de Nazaré. Não nasceu em palácio, não nasceu no templo, né? Ele vem na simplicidade, quase que numa continuidade assim de João Batista. Por isso que nós, nesse primeiro momento de bate-papo, conversamos um pouquinho sobre os profetas, sobre a preparação e principalmente sobre essa figura bonita de João Batista, o precursor de Jesus. Vamos continuar no próximo programa essa conversa de preparação para o nosso Natal, de tempo de advento no coração de cada um de nós. Fique com Deus, com a bênção de Nossa Senhora Aparecida e até a próxima semana, se Deus quiser.